Bom dia, meus queridos irmãos. Manhã de domingo, estamos no comecinho desta semana, iniciando a nossa semana, e espero que você tenha tido uma ótima noite, um sono maravilhoso, e estamos começando nosso dia na paz de Cristo Jesus, no amor e na graça de Cristo. E nesse momento nós vamos ouvirmos o nosso grande Deus por meio da sua palavra, da inspiração do Espírito Santo, que inspirou a sua palavra. Com certeza Ele vai nos iluminar, também para compreendermos a vontade de Deus para nós. Tá? O título da nossa lição de hoje é o pecado de Moisés, parte 1. Por que que Moisés não entrou na terra prometida como instrumento de Deus, como profeta de Deus, conduzindo o povo, tirou da escravidão do Egito, libertando-os, conduziu pelo deserto por 40 anos, e agora chegando no final, Deus então disse para Moisés que ele não vai entrar na terra prometida. O que foi que Moisés fez de errado? Será que Deus ficou irado com Moisés? Ficou chato? O que foi que aconteceu realmente que Moisés não pôde entrar na terra prometida? Qual foi o pecado dele? Bem, com base na palavra de Deus, no estudo que nós estudamos hoje, livro de Números, no capítulo 20, é a base do nosso estudo, do verso 1 ao verso 13. Conta aqui para nós que Moisés, conduzindo o povo de Israel, já estava quase que entrando na terra, já havia passado aí cerca de 40 anos. O povo já estava ali bem próximo mesmo, já para atravessar ali e entrar na terra prometida, atravessar o Jordão, estava muito perto. Mas, meus queridos, conforme nós vimos ao longo de todo o estudo que nós tivemos durante todo esse trimestre, através do livro de Deuteronômio, nós podemos ver que o povo de Israel foi um povo que sempre estava se rebelando, na verdade, desobedecendo a Deus, criticando, reclamando. Pensa num povinho reclamando. Até parece conosco, na verdade. Nós não somos diferentes também. Ou você não é reclamão ou reclamona? Fala sério. Ou você nunca presenciou alguém que reclama quando chove, reclama quando o sol está quente, reclama quando está frio, reclama porque o ônibus atrasou, reclama porque o celular não despertou, e a pessoa acordou atrasado, reclama, enfim, são assim uma quantidade enorme de reclamações. Nós não somos nada diferentes, meus queridos. E o povo de Israel, mesmo Deus conduzindo eles, mesmo Deus preparando alimentos, mesmo Deus não deixando faltar nada, mesmo os pés não inchando na viagem, na caminhada, mesmo Deus conduzindo com uma coluna de nuvem durante o dia, com uma coluna de fogo durante a noite, para que eles pudessem caminhar durante o dia sobre uma sombra, para que eles pudessem caminhar durante a noite sobre a luz, e também fossem protegidos. Meus queridos, mesmo Deus mandando comida para eles dos céus, mesmo que Deus dava constantemente água, enfim, quando você lê a palavra de Deus, tudo que eles necessitaram,
Deus supriu com as suas necessidades, mas ainda assim eles continuavam reclamando. Mesmo na trajetória, mesmo na viagem, mesmo com os conselhos, mesmo com os ensinamentos, mesmo com a presença de Deus, enfim, o povo ainda não mudar a sua vida, o seu jeito de ser, as suas atitudes. E isso é muito perigoso, meus queridos, a gente deixar passar tanto tempo, né? 1 ano, 2 anos, 3 anos, mais anos, e parece que as coisas não mudam na vida da gente. Parece que a gente, em vez de ser melhor, se torna pior, né? Isso é muito, muito perigoso. Tá? E nós vimos Moisés, e eu fico admirado, meus queridos, a paciência de Moisés. É claro que Deus estava usando ele, mas ele foi um homem muito paciente para conduzir aquele povo, aquela multidão de gente, com dificuldades, com reclamações. A dificuldade que eu falo é dificuldade de aprendizado, daquilo que era correto, daquilo que era certo. E Moisés tendo paciência para com eles, ensinando, sempre dando ali conselhos. Sabe, mesmo assim, meus queridos, Moisés ainda foi um homem de escritor de vários livros. Como é que é a sua vida no seu dia a dia? Com Deus, a sua vida com Deus, a sua vida com os irmãos, o seu exemplo. Será que dá para escrever também alguns bons livros? Será que quando nós deixarmos de existirmos aqui nesta terra, o que vamos deixar de bom aqui como lembrança? Pois é, meus queridos, quando o povo já estava quase entrando na terra, eu até acredito que Deus estava fazendo uma prova de fé daquele povo. Faltou água. E então aquele povo reclamão, a primeira coisa que eles fez foi novamente criticar. Eu fico imaginando, a Bíblia diz que em alguns momentos eles até pegaram em pedra para apedrejar Moisés. E conforme mostra para nós aqui o texto da leitura, aquele povo estava muito irado. Moisés, por que você não nos deixou lá no Egito? Por que nos tirou de lá e trouxe aqui para uma terra deserta desse jeito? Para um lugar horrível como esse? Tanto sofrimento que nós passamos nessa trajetória, nesta viagem. Nós não temos nem água para beber, nós não temos comida para comer, nós não temos aqui nada, Moisés. Meus queridos, a primeira coisa que Moisés fazia quando ele estava no sufoco, na agitação daquele povo, ele orava a Deus, ele pedia uma solução. Senhor, o que vamos fazer com esse povo? E Deus então orientou que Moisés ele deveria pedir para a rocha, para que dela pudesse fluir água. Você, Moisés, reúne esse povo próximo dessa rocha. E então você fale com a rocha, para que ela possa fluir água, para que eles possam tomar e também dar para os seus animais. E assim Moisés reuniu aquele povo. Mas Moisés, meus queridos, nesse momento, ele estava tão exausto que aquele povo tiraram ele do sério. Tiraram ele do sério. Muitas e muitas e muitas vezes, Quantas vezes nós tiramos alguém do sério também? Testamos a paciência. E Moisés diz a palavra de Deus que
ele, em vez de falar, como diz o texto, ele feriu, e feriu por 2 vezes aquela rocha. E aquela rocha, meus queridos, ela simbolizava Cristo Jesus. O apóstolo São Paulo até diz lá no livro de 1 Coríntios 10, né, que todos beberam da mesma rocha, da mesma água, e a rocha era Cristo. E, meus queridos, Cristo só seria ferido na cruz, não antes da cruz. Ali na cruz, como diz Gênesis capítulo 3, verso 15, ele seria ferido no calcanhar. Né? A serpente o feriria. Aquela rocha que ela simbolizava Cristo, era uma figura de Cristo. E é de Cristo que Ele que é a água da vida. Meus queridos, nós precisamos suplicar, pedir, clamar a Cristo Jesus. Era isso que Moisés deveria fazer. Era um símbolo de um pedido, de uma dependência, de uma oração, de súplica, demonstrando a sua dependência daquela rocha, como nós dependemos de Cristo Jesus. Aquela rocha simbolizava Cristo. Mas Moisés, ao ferir a rocha, era como se ele não estivesse demonstrando uma dependência de Jesus, mas estivesse forçando pelas suas próprias forças, tá? Retirar o suficiente a água para saciar a sua sede. Nós não conseguimos, nós não temos soluções para os nossos problemas. Cristo é a nossa solução. O pecado de Moisés, meus queridos, naquele momento foi demonstrar ali no meio daquela multidão uma clara independência de Cristo Jesus quando ele fere a rocha, buscando auxílio pela sua própria força. Quantas e quantas vezes nós não também queremos buscar uma solução para os nossos problemas, para a nossa sede, para as nossas dificuldades com as nossas próprias forças, não é? E muitas vezes nos damos mal. Em vez de dependermos de Cristo Jesus e a Ele buscar auxílio, a Ele buscar o seu poder, dele buscar uma solução. O pecado de Moisés, na verdade, foi essa demonstração de independência de Deus. Por isso, meus queridos, no decorrer da lição que nós vamos estudar nesta semana, a gente vai perceber que o pecado, muitas e muitas vezes, as suas consequências tiram as nossas bênçãos. As bênçãos que deveriam recair sobre nós, elas são impedidas por causa do nosso pecado. Precisamos tomar muito cuidado com isso. Tá? Ellen White declarou que onde quer que em suas jornadas necessitava de água, estará a jorrar ali das fendas da rocha ao lado de seu acampamento. Patriarcas e Profetas, página 411. Essa demonstração aqui, meus irmãos, essa declaração de Ellen White, é que em nenhum momento Deus deixou faltar aquilo que era necessário, aquilo que o povo necessitava para saciar as suas necessidades. Deus nunca deixa faltar para os seus filhos. Portanto, meus queridos, nós precisamos reconhecer que nós somos 100% dependentes de Deus. Assim como uma criança, para que ela possa crescer, ela depende 100% dos seus pais.
senão ela não sobrevive. Da mesma forma somos nós, dependentes de Cristo, dependentes de Deus. Mas que Deus te abençoe. Desejo a você um dia muito abençoado e uma feliz semana, e que o Espírito Santo de Cristo Jesus, o Espírito Santo de Deus, o nosso Consolador, Ele esteja te consolando, te guiando, te iluminando na palavra de Deus durante toda a sua vida. Quero orar por você. Obrigado, Senhor, pela mensagem maravilhosa que o Senhor bondosamente nesta manhã, através da Escritura Sagrada, a Tua Palavra, trouxe ao nosso coração para nos trazer conforto e certeza de que o Senhor está conosco. Nós oramos confiantemente em Cristo Jesus, pedimos que o Teu Espírito permaneça conosco. Amém.